Paz do Senhor a todos. Neste momento eu gostaria de estar lendo aqui um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação. Está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amados irmãos, a palavra de Deus também diz aos Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor diz assim: a minha alma não tem prazer nele. Nós estamos sujeitos a passar por grandes provações em nossas vidas. Todo cristão está sujeito a passar por grandes lutas, grandes provações, mas saiba de uma coisa: Deus é conosco. A Bíblia diz em Isaías 43, quando passares pelo rio, não se afogará, as águas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, a chama não arderá em ti, porque o Senhor Deus, Ele é contigo. Nós lembramos de Daniel. Daniel foi lançado dentro de uma cova, ele foi provado, mas Deus foi com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram lançados dentro de uma fornalha de fogo, passaram pelo fogo, mas Deus foi com eles. A Bíblia também diz a respeito do servo de Deus, que era justo, temente, reto, homem de Deus chamado Jó, que habitava na terra de Uz, que era o homem mais rico da terra de Uz. Foi provado, perdeu a sua saúde, perdeu bens materiais, perdeu 10 filhos, mas Deus foi com Jó. Deus deu força para Jó vencer aquela provação. Nós temos que estar preparados, irmãos, não somente para receber bênçãos, presentes, mas temos que estar preparados também para passar por necessidades. Temos que estar preparados tanto para ter fartura, como também para passar necessidade. Eu me lembro de um período no ano de 2008 em que passamos uma provação grande, mas que o Senhor, Ele foi conosco. E no ano de 2010, o Senhor nos entregou a grande vitória. Foram 2 anos, mais ou menos 2 anos de provação, mas Deus foi conosco. E vou dizer uma coisa para você: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Deus revelou que nós iríamos passar uma grande provação. E um certo dia eu estava em casa, quando eu saía da porta da minha casa, eu senti Deus tocar fortemente no meu coração para fazer um voto com Deus. E veio em minha mente fazer um voto: Deus, cuida de mim. E eu pedi não somente que o Senhor cuidasse de mim, mas também da minha família. Nesse dia, eu tinha apenas R$5 e eu fiz um voto com Deus. Escrevi naquele voto: Deus, cuida de mim e da minha família. Eu sentia fortemente no meu coração que algo estava por vir. Algo estava para acontecer. E passou mais ou menos, eu não me lembro bem se foram 2 meses, quando de repente veio a provação. Nós estávamos com 2 crianças pequenas e veio aquela prova. Meu esposo, ele começou a ter um problema de saúde e ele teve que afastar pelo INSS. E de repente acontece que ele recebe alta do INSS e a empresa não pegava ele para trabalhar. E com tudo isso começou a provação. Nós sem salário, começamos a viver pela fé.
E a gente não era de comentar a provação que nós estávamos passando com ninguém. A Bíblia diz que se você tem que comentar a sua prova, comunica com o santo na sua necessidade, não com os ímpios. Sabe por que não comunicar? Não devemos comunicar com o ímpio, com aquele que não tem o conhecimento da palavra de Deus, porque ele não vai te entender, ele não vai compreender nada. Ele vai perguntar onde está o seu Deus. Do que adianta você ir na igreja? É isso que ele vai dizer para você, porque ele não compreende as coisas de Deus. Somente o homem que é espiritual é que compreende. O homem natural, a Bíblia diz que ele não compreende as coisas de Deus. Ele não entende nada. Por isso a Bíblia diz, se você tem que comunicar, comunica com os santos. Mas a gente não comentava o que nós estávamos passando, nem com a minha família. E uma coisa muito gloriosa é que a gente nunca reclamou daquilo que estávamos passando. Sempre alegre, sempre glorificando, né? Sempre feliz com o Senhor por tudo. A gente ia para a igreja e passando aquela provação, vivendo pela fé. Eu desempregada, meu esposo também, sem salário. E Deus começou a usar as pessoas, a tocar no coração de pessoas para poder, às vezes enviava uma cesta básica, às vezes enviava alguma coisa que a gente estava necessitando, e a gente sempre sendo surpreendida pelo Senhor. Pessoas até de fora, às vezes não sabia do processo que nós estávamos passando, e Deus ia providenciando tudo. Eu lembro que na época dessa provação, quando a gente estava passando de 2008 para 2009, era o período escolar, início do período escolar, e os meus filhos, a minha filha, porque meu filho ainda não estudava, a minha filha não tinha o material escolar, e eu lembro que ela estava chorando dentro de casa, e quando eu dei por falta dela, eu fui até a cozinha. Quando eu cheguei ali, a minha filha, ela estava com uma faca na mão, chorando, e ela tinha apenas uns 6 a 7 anos de idade. E aí eu fiquei desesperada quando eu vi aquela cena, e eu pulei, tirei a faca da mão dela e falei, filha, por que você está assim? E ela disse, mãe, na minha escola todo mundo tem material escolar, mas eu não tenho. Era por causa disso que ela estava chorando e desesperada. Naquele momento eu olhei para ela com muita fé em Deus. Olhei para ela e falei assim, amanhã Deus vai preparar o seu material escolar. Diante de Deus, amados, foi com muita fé que eu falei isso para ela. Falei, olha, amanhã Deus vai preparar o teu material escolar. E quando foi no outro dia seguinte, como Deus ele é fiel. Como Deus é fiel. Chegou uma irmã na minha casa e ela falou assim, irmã Alessandra, eu vim aqui para te contar uma bênção. O Senhor me entregou uma grande vitória. Eu recebi uma grande quantia em dinheiro. Deus me abençoou. E hoje eu vou estar indo à igreja. Eu vou devolver o meu dízimo na igreja. Eu comecei a chorar, fiquei muito feliz. Falei, irmã, que bênção, né? Deus visitou a irmã, Deus entregou essa bênção tão grande para a irmã. Fico muito feliz. Comecei a chorar de alegria dela ter recebido aquela bênção e dela poder também estar abençoando a obra de Deus, né? E aí de repente ela falou assim, só que eu vim aqui também para te dizer que o Senhor me tocou para te entregar também uma quantia em dinheiro. E quando eu olhei, irmãos, era exatamente a quantia que dava para comprar os materiais escolares da minha filha. Como Deus é fiel, né? Aí que eu chorei mesmo, chorei de muita alegria por estar recebendo ali a provisão de Deus, de ver, de contemplar a provisão de Deus. No outro dia, no dia seguinte, conforme eu tinha falado para minha filha, amanhã Deus vai preparar, e Deus bradou. No dia seguinte, Deus preparou a quantia em dinheiro que dava para comprar os materiais escolares. E quando foi à tarde, a minha filha chegou da escola. Falei, filha, lembra que ontem
A mãe falou que Deus ia preparar hoje. Deus já preparou. Aqui está o dinheiro para comprar os seus materiais escolares. E os meus filhos começaram a aprender a ter fé, né? Porque tudo era na base da fé. Tudo que a gente precisava era colocando a fé em Deus, e Deus providenciava, né? Até o dinheiro para a van escolar. Porque a minha filha, ela estudava em outra cidade, uma pequena cidade, e tinha que ir de van, né? Deus preparava todo mês o dinheiro da van. E nessa mesma época, naquela época, existia as sedes administrativas da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E a gente tinha que participar da ceia, da união, que era a Santa Ceia do Concerto, Santa Ceia Oficial, onde se reuniam todos os membros de todas as congregações para participar, e a gente ia participar. E eu lembro que a gente não tinha dinheiro para comprar o lanche das crianças, e eles, antes do ônibus sair, a gente estava em casa ainda se arrumando, eles foram até a igreja, né, meus 2 filhos, e de repente eles voltaram correndo para casa, um pouco antes, né, da gente ir tomar o ônibus, e eles disseram: mãe, chegaram com aquela alegria, né? Olha aqui, mãe, bem que você falou, mãe, que Deus prepara tudo. Deus preparou o dinheiro para a gente comprar o lanche, mãe. Olha aqui, bem que você falou que Deus prepara tudo. Deus preparou. E eles aprenderam a ter fé em Deus, né? Chegaram ali trazendo dinheiro, um irmão tinha dado dinheiro para eles comprar o lanche. Eles estavam todos alegres, porque Deus havia preparado dinheiro para comprar o lanche, né? Nessa viagem que a gente ia para participar da Santa Ceia em outra cidade. Então, como Deus é maravilhoso, né? E eu lembro também de uma certa feita em que a gente, aqui em casa, a gente não tinha, nossa casa não tinha muro, nossa casa não tinha calçada, a nossa rua não era asfaltada na época. A minha casa já foi um presente de Deus, né? Foi Deus que providenciou tudo, né? Deus usou uma pessoa e Deus providenciou tudo. Então, nessa época não tinha muro, não tinha portão, não tinha calçada. E eu lembro que, de repente, a prefeitura começou a asfaltar todas as ruas. E todo mundo começou a fazer as calçadas das suas casas, né? E a gente olhando assim, a gente não tinha condição de fazer a calçada da nossa casa. E meu esposo estava lá fora, do lado de fora, olhando, né, os vizinhos fazendo as calçadas. E aí, de repente, um vizinho, ele terminou de fazer a calçada dele e havia sobrado algumas coisas. E na mesma hora o meu esposo, ele só pensou, ele olhou assim, pensou: Deus, o Senhor podia tanto tocar no coração do meu vizinho, para me dar o que sobrou, para me poder fazer a minha calçada. Foi na mesma hora, irmãos. Deus, parece que o vizinho até ouviu o pensamento dele. Na mesma hora, Deus visitou ali. Eu creio que foi Deus, né, que visitou o coração daquele vizinho. Na mesma hora, eu fico maravilhada de contar isso, porque a gente vê o tanto que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é vivo, Ele é fiel. E aí, naquele momento, o vizinho pegou e falou assim: olha, pastor, ele chamava de pastor. Pastor, sobrou algumas coisas ali que eu fiz a minha calçada. O senhor quer para o senhor, para fazer a calçada do senhor? Na mesma hora ele aceitou, né? E Deus preparou as coisas para fazer a nossa calçada. Aí depois veio o muro, né? O nosso portão. A gente não tinha portão. E aí Deus usou um irmão da igreja, né? Esse irmão, ele tinha uma causa na justiça. Ele tinha uma causa e ele fez um propósito com Deus. Ele viu a necessidade da gente, né? E ele fez um propósito. Ele falou: Deus, se o Senhor me der essa bênção que eu estou pedindo, eu vou dar tantos reais na igreja para ajudar a tua obra, e eu vou também dar o portão do teu servo.
E Deus bradou, Deus confirmou a vitória, irmãos, na vida dele, né? E ele foi e ajudou a obra de Deus. E também ele cumpriu com o seu voto, nos concedendo o portão, né, que ele havia prometido que iria dar para nós, para o Senhor, né? E assim a gente recebeu esse portão, o portão da nossa casa, né? Tudo providenciado por Deus nessa época da provação. Nesses 2 anos, quase 2 anos, né? Não foi 2 anos completos, quase 2 anos. Foi 2008 até o ano de 2010. Então a gente passa nessa provação, mas Deus cuidando de nós, até nos mínimos detalhes, né? Eu lembro um dia que eu ia viajar para pregar a palavra de Deus em Minas Gerais na época, na cidade de Lagoa Grande. Eu ia levar a palavra de Deus e nesse dia, talvez alguém vai falar, gente, mas uma coisa tão pequena, a irmã está relatando, mas isso para mim é muito importante, porque assim eu vejo Deus cuidando da gente até nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele prepara tudo. A gente é que é fraco e falha, a gente às vezes não tem a fé. A gente que não confia em Deus de verdade às vezes. Porque Deus está bem perto de nós e ele sabe o que precisamos. E quando a gente pede com fé, crendo, a gente recebe. Às vezes até no nosso próprio pensamento. E aí de repente eu só pensei, olhei assim, a minha escova de dente já não dava mais, né, para usar. E eu falei assim, meu Deus, eu vou viajar, Senhor, e eu preciso de uma nova. Eu vou levar a tua palavra. Só que eu não tinha dinheiro, irmãos, nem para comprar uma escova de dente na época, né? A gente estava no período de provação mesmo. E aí de repente ainda não tinha um muro nesse dia. Eu saí para fora de casa, o relógio de água ele ficava exposto. E quando eu fui voltando para dentro, parece até que algo me tocou assim para me olhar para trás. Quando eu olhei para trás, em cima do relógio de água, estava lá a escova de dente, dentro da embalagem, com o preço e o nome do supermercado. Eu fiquei tão maravilhada que na hora eu não sabia nem o que eu pensava. Eu comecei a pensar, meu Deus, mas espera aí, eu não contei isso para ninguém. Eu falava, gente, mas o meu pensamento, ninguém pode saber o meu pensamento a não ser Deus. E eu fiquei sem saber na hora, sabe, a gente fica assim, não sei nem explicar como que eu fiquei. E eu sei, só que eu sei que foi uma benção de Deus, né? Na mesma hora eu já peguei e falei, é Deus que preparou, né? E aí Deus preparou para mim poder estar levando na viagem, né? E assim, outra coisa também que me marcou nesse período da provação foi que sempre a gente chamava as pessoas, às vezes o pregador vinha, né, para pregar a palavra de Deus, fazia eventos, e a gente gostava de reunir a mocidade, os irmãos aqui em casa. A gente fazia aqui a janta, o jantar, né, às vezes o almoço, e todo mundo vinha aqui para casa. E aí nesse dia o nosso fogão ele já não estava bom, né, já não estava mais funcionando, as chamas, né, já estava bem estragado mesmo, bem velho. E era um dia de sábado e de repente, bem na hora que a gente estava adiantando a janta, a gente estava fazendo tipo assim, o almoço já para a janta, né? A gente já estava deixando tudo adiantado e de repente o fogão parou, entupiu tudo, não funcionava mais, né? E aí naquele momento ali veio assim no meu coração, né? Manda sua esposa ir na loja e buscar um fogão novo. E aí eu comecei a brincar com ele, falei assim, olha, Deus mandou você ir buscar um fogão novo. Aí ele falou pra mim assim, você tá ficando doida? Você tá ficando doida? A gente não tem condições. Comprar um fogão novo? Falei, vai, porque o Senhor tá mandando, o Senhor tá tocando aqui, que é pra ir buscar, né? Ele falou, nem que eu quisesse, a loja já tá fechando. Falei assim, não vai porque vai estar aberta. O Senhor Deus vai preparar. Aí eu peguei, naquela época eu não tinha carro. Aí eu lembro que eu liguei para o meu pai e falei, pai,
tem como você levar o Cláudio na loja para comprar um fogão? Ele falou, tem, eu vou levar. E faltava poucos minutos para dar meio-dia, né? Que as lojas às vezes costumavam fechar dia de sábado ao meio-dia. E aí meu pai foi levar ele. Chegando lá, aí ele escolheu um fogão de 6 bocas, branco. Na época custava R$900. E aí ele escolheu o fogão, falou, só que eu preciso que seja entregue hoje, né? Porque o meu estragou. A loja, eles responderam que não tinha como, porque já estava fechando e não tinha como fazer a entrega naquele dia. Mas aí uma pessoa que estava lá ouviu, né, meu esposo conversando com o moço da loja, e ele falou, seu moço, onde você mora? Ele falou, eu moro na saída de Igarapava, perto da rodoviária. Ele falou assim, eu tô subindo para lá, eu tenho meu caminhão ali, se você quiser eu levo o fogão para você. Olha a providência de Deus, né, como Deus é lindo. Aí levou o fogão pra gente, mas a maior bênção não é essa, que ele levou o fogão. A maior bênção ainda vou contar. O meu esposo fez o fogão em 10 prestações de R$90. A gente não tinha condições de pagar o fogão. Foi pela fé. E veja o que Deus fez. Uma pessoa, a irmã do meu esposo, sem saber de nada, ela também é uma serva de Deus. E agora no ano de 2019 que ela ficou sabendo que ela foi usada por Deus, que ela chegou a chorar muito quando ela soube disso, que eu contei na igreja. Olha só onde tá lá 2009, que Deus preparou essa bênção, que Deus usou ela. E ela foi ficar sabendo depois de 10 anos que ela foi usada por Deus para nos ajudar. Aconteceu que ela fez um propósito com Deus. Ela sentiu no coração dela. Durante 10 meses. Só que ela não propositou assim, eu vou ajudar durante 10 meses. Ela pôs no coração que ela ia ajudar a gente. Até quando Deus tocasse. E todos os meses ela dava R$100. Era R$10 do nosso dízimo para o Senhor. E 90 era a prestação do fogão. Irmãos, isso, olha, é algo assim maravilhoso, porque foi os 10 meses certinho que ela ajudou. Quando encerrou 10 meses, ela não deu mais os R$100. Foi a providência de Deus. Foi a providência de Deus para estar pagando ali o nosso fogão. E a gente sempre foi fiel no dízimo do Senhor. E a gente tirava os R$10 do dízimo e 90 era da prestação do fogão. E assim Deus providenciou o nosso fogão. Mesmo no período da provação, Deus providenciou. Deus não nos desamparou. Como Deus permitiu Daniel ir para a cova, mas livrou ele dentro da cova. Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego parar dentro da fornalha, mas livrou do poder do fogo. Deus permite você passar determinadas provas, situações na tua vida, mas Deus está contigo. Deus te livra do inimigo. Deus te livra de todo o mal. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, porque Deus é contigo. Talvez você está passando pelo fogo, pela água. Não sei o que você está passando. Mas Deus está contigo, não temas. O mesmo Deus que foi comigo nesse período de provação, com a minha família, que preparou tudo. Olha, irmãos, a gente tinha alimentos que a gente tinha que dividir com as pessoas, porque senão perdia. Porque olha, Deus, Ele preparou tanta coisa sem... Olha, minha família ficou sabendo da prova quando acabou a prova. Quando deu 2010, o Senhor preparou a aposentadoria do meu esposo. Deus preparou. E olha que na primeira vez ele perdeu a causa, o advogado entrou sem ele saber de nada, os papéis dele ficavam sempre no altar da igreja, e a igreja orando, a igreja clamando ao Senhor em favor dessa causa. E quando foi 2010, chegou a aposentadoria dele.
Foi aonde que Deus preparou o carro para a gente. Deus preparou para a gente aumentar a casa, porque até então era só um quarto. Aí aumentamos a casa com o dinheiro dessa aposentadoria. Então tudo foi bênção de Deus, preparação do Senhor. Deus preparava tudo, né? Até as roupas, os calçados, para nos vestirmos, para calçar as crianças. Tudo foi preparação de Deus. Então, foi aquele voto que eu fiz com Deus, que Deus tocou no meu coração. Deus, cuida de mim e da minha família. E Deus, Ele cuidou e está cuidando até hoje. Deus cuida de você também. Não sei o que você está passando, mas confia no Senhor. Independente da situação, Ele prepara tudo. Tenha fé, só confie, clame, peça com fé. Que Deus cuida de nós. Deus cuidou de mim, cuidou da minha família e cuida de você também. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.